Leão de Sofá, um podcast de sportinguistas para sportinguistas. Com apoio Sport TV. Há momentos que ficam para a história. Aquele golo, aquela defesa impossível. Já temos muitos cromos, mas falta-nos o mais desejado. Aquele que não nos deixa perder a esperança. Este Mundial é para colar na memória. Todo o Mundial, só na Sport TV. O Mundial, onde é que se vê? Na Sport TV. Olá Leões, mais um Leão de Sofá. Olá Ângelo. Olá Mário, olá Leões. E Ângelo, vamos começar aqui pelo novo emblema. Sporting que recupera o emblema de 1945, que na verdade foi criado por volta dos anos 30, começou a ser utilizado nos anos 40 e foi sofrendo alterações no seu design até chegarmos ao emblema que conhecemos hoje. Esse emblema foi utilizado durante mais de 50 anos até 2001, quando então tivemos o novo emblema. Esse emblema, lançado agora em 2026, no aniversário de 120 anos, recupera a essência do antigo, mas com alguns ajustes. Na verdade, o emblema foi todo refeito. As duas empresas de design responsáveis, a F37, responsável pelo lettering, que também foi responsável pela mudança agora no emblema do Chelsea, e o resto do emblema ficou a cargo da Jones Knowles Ritchie, uma agência de design muito conceituada, trabalha com Burger King, KFC, Uber, entre outras grandes marcas. Começando por analisar o escudo, existem pequenos ajustes de milímetros. O que salta mais à vista é o ornamento na parte de cima. No antigo havia uma separação, no novo esses dois ornamentos estão encostados. A maior alteração foi o leão rampante, todo refeito, recupera uma semelhança ao leão antigo, mas mais moderno, diria que fica num híbrido entre o 2001 e o de 1945. A tipografia, a fonte utilizada nas siglas SCP, ficou então a cargo da F37 e também é uma recuperação com ajustes. Pegaram-a na base de 1945, mas criaram toda a tipografia do tipo Sans. As maiores diferenças é que abriram mais as letras. Por exemplo, o C antes era mais fechado, agora fica um bocadinho mais aberto. E para finalizar, um tema que para mim é bastante importante, já defendi muitas vezes que devia ser colocado nos estatutos, que é a definição de verde Sporting, porque existem mais de 100 tons de verde e nunca foi especificado qual é o tom do Sporting. Sabemos que o primeiro verde era um verde mais escuro, até me foi dito por um ouvinte, que eu agradeço essa informação que eu não sabia, que era um verde chamado British Racing Green, porque era uma cor muito na moda na época. Hoje sabemos que o Sporting usa um verde mais azulado chamado Deep Sea, e eu percebi que ficou no ar essa dúvida, que com a mudança do emblema veio um escurecer do tom de verde. Em alguns sites, como na 00, colocaram um emblema com um verde mais escuro, mas é falso, porque tanto nos vídeos do Sporting como nas redes sociais, e até o próprio presidente Varandas colocou o emblema no seu Instagram, com o mesmo tom de verde usado no emblema de 2001. Portanto, em relação à cor, mantém-se a mesma, eu mantenho a mesma opinião, seja qual for o tom de verde, devíamos colocar nos estatutos, especificar o tom de verde do Sporting. Ângelo, o que é que tens a dizer sobre essa mudança? Os detalhes técnicos eu acho que já os explicaste bem, não vou entrar tanto por aí. Eu acho que este rebranding, muito honestamente, eu acho que vai na mesma senda de vários clubes a nível europeu que têm alterado os seus símbolos mais recentemente para símbolos um bocadinho menos complexos, mais simples, que não só seguem essa trend, como acho que a principal razão terá a ver com uma questão de produção, de merchandising, porque torna muito mais fácil a produção de equipamentos, de material de merchandising com o símbolo do clube. Quanto mais complexo for esse símbolo, mais difícil é essa produção em grande escala, e emblemas mais simples acabam por facilitar um pouco essa produção, e nós vimos isso muito recentemente, por exemplo, com o Liverpool, com o Olympique de Marselha, etc. Falando do emblema do Sporting em particular, eu gostei bastante deste rebranding. Eu gostava muito do nosso emblema antigo, por assim dizer, daquele que tivemos até 2000, e gosto que, lá está, sendo um emblema mais simples, permite fazer esta simplificação, passa a redundância, sem fugir àquilo que é a imagem clássica do Sporting e aquilo que nós identificamos imediatamente como sendo o emblema do Sporting. Falando, por exemplo, no rebranding que a Juventus teve há uns anos, para mim acharia inconcebível o Sporting ter um rebranding
nos mesmos moldes que a Juventus teve, ter um emblema. Eu acho que nós olhamos hoje para o emblema da Juventus e não reconhecemos ali a Juventus. E tinha um bocadinho de receio que o Sporting fosse pelo mesmo caminho, mas não, acho que fomos por um caminho extremamente positivo. Ficou um emblema muito simples, clean, mas clássico, com as linhas que nós identificamos com o Sporting. Gosto muito do leão, dos novos detalhes que foram dados à parte da juba do leão, gosto bastante. A parte do escudo, lá está, muito parecida com aquele escudo anterior, não do último emblema, mas do anterior a esse. Identifico-me a 200% com este emblema, gostei muito da alteração. A única coisa que eu não gosto, muito honestamente, ou que se calhar vai demorar mais a habituar-me, tem a ver com a parte da tipografia. Não gosto muito do lettering, acho as letras um bocado cartoonish, por assim dizer, parece-me uma letra um bocadinho infantil, entre aspas, mas lá está, olhando para a primeira iteração deste emblema, o que nós tínhamos até há cerca de 26 anos, a fonte é semelhante. É diferente, mas é muito parecida. Ainda assim eu gostava de ver uma fonte um bocadinho mais sóbria, mais clean. É a única coisa que me deixa ainda um bocadinho de pé atrás em relação ao novo emblema, mas acho que daqui a umas semanas, daqui a um mês, 2 meses, já me passou esta primeira impressão. Para terminar, gostei imenso da forma como o novo símbolo foi apresentado. Eu acho que o Sporting nos últimos anos, nós falámos disso aqui várias vezes, com o Inside Sporting, com outros produtos visuais que o Sporting tem lançado no YouTube e nas redes sociais. Eu acho que essa parte da comunicação do Sporting está a funcionar muito, muito bem, e o vídeo da apresentação do novo emblema, a meu ver, está muito bem concebido, não só a parte de pegar em várias ruas de Lisboa com imagens referentes ao Sporting, mas principalmente toda aquela, entre aspas, explicação da cor do escudo, do leão, das letras. Acho que foi muito bem concebida a ideia, e foi muito bem conseguida também, e portanto deixar também esse elogio à equipa de comunicação do Sporting, que esteve muito, muito bem no lançamento do novo símbolo. Bem, temos aqui vamos ter aqui opiniões bastante distintas, mas tenho aí só um ponto. Assim é que tem piada, não é? Sim, claro. Se tem um ponto que eu concordo contigo. Então, pronto, a mudança de emblema era algo que de facto já estava no ar há algum tempo. Eu tinha quase a certeza que essa direção ia tentar avançar para uma mudança, mais tarde ou mais cedo, isso sentia-se. Chegámos até a comentar aqui, falámos aqui algumas vezes, que talvez o Sporting passasse a usar só o leão rampante, um bocado ali à imagem de Liverpool, Arsenal, não é? Do United, sim. Exatamente. Mas volta e meia alguém vinha com a conversa de voltarmos ao emblema antigo. E eu sempre fui contra, não acho que voltar... Mas vai haver, desculpa estar a interromper, vai haver de certeza absoluta numa das camisolas deste ano. Sim, estou capaz de apostar que uma delas vai ter só o leão. Uma versão só com o leão, sim, é provável. Como tens tipo o United. Sim, é provável. Mas pronto, eu não acho que voltar ao emblema do século passado fosse o caminho, também não sou de saudosismos. E para ser honesto, quando soubemos da mudança, eu esperava algo mais ousado, até porque essa direção tem mostrado ousadia, e quando digo ousado, também não falo em mudarmos para um emblema triangular com o leão deitado, falo em algo realmente novo. E a direção escolheu o caminho mais fácil da mudança, onde eu diria que estão salvaguardados pela nostalgia e o saudosismo dos adeptos. Apostaram em modernizar o emblema antigo, mas mexendo o mínimo possível nessa lógica de satisfazer o saudosismo do adepto, e sabiam que causariam menos ruído do que com uma mudança para algo realmente novo. Sendo que o Sporting é dos poucos clubes no mundo que, em teoria, tem mais margem de mudança no seu emblema, porque só temos um elemento obrigatório, que é o leão rampante. Isso tem coisas boas e coisas más, mas pelo menos traz uma liberdade de criação que foi um pouco limitada pelos estatutos, creio eu, em 2011, com essa nova política que todos os emblemas tinham de ter formato de escudo, que para mim não faz sentido, olhando para a história dos emblemas do Sporting. O elemento mais alterado acabou por ser então o leão rampante. Para ser honesto, inicialmente não gostei, não sei porque o leão com aqueles caracóis estava-me a fazer lembrar o Mangas, e depois também me parecia... também, o leão rampante... Falta os dentes brancos.
o leão rampante, pá, parecia-me gerado, não sei porque, parecia-me gerado no chat GPT. Mas agora, depois passado uma semana, agora é o que eu mais gosto. Até olhando para o 2001, já me parece estranho à beira do novo. Há muita gente até com o 2001 tatuado. Pá, lamento, acho que vão ter que fazer uma cover, porque esse 2026 está muito melhor. Eu próprio já ponderei tatuar de 2001, ainda bem que não o fiz. Ainda sobre o leão. Somos dois. Ainda bem que também não fizeste. Portanto, Pois, agora... sim. Ainda sobre o leão, já com essa direção, tem havido uma aposta no monocromático. Diria que tem sido algo recorrente nas camisolas, uma ideia de expurgar o dourado ou o amarelo do leão. De facto, muitos sportinguistas têm uma aversão muito grande a essa cor. E eu percebo, pode vir ali de um exagero de amarelo usado em Alvalade. Aquelas escadas, por exemplo, nas bancadas eram horríveis no início, na inauguração, que até fazia doer os olhos a ver os jogos em casa. Mas eu pessoalmente sempre gostei dessa cor no leão, dava ali um destaque diferente, como podem ver até no logo do Leão de Sofá. Mas parece que no Sporting, nessa direção, o amarelo estará em vias de extinção. E para mim, o pior desse emblema, como tu falaste, é o lettering. Eu concordo contigo, mesmo com ajustes, essas letras cartunescas, que foi a expressão também que tu usaste e eu concordo muito com ela, não fazem sentido. Podia ter graça nos anos 40, hoje não se enquadra num clube. Essas letras só fazem sentido na cabeça dos sportinguistas porque temos a memória do emblema passado, mas se eu mostrasse fora de contexto aquela fonte a qualquer adepto, 90% iriam dizer que não faz sentido. E dentro disso até é engraçado as opiniões dos sportinguistas versus adeptos estrangeiros. Uma aprovação de quase 100% dos sportinguistas e uma desaprovação de quase 100% das pessoas de fora. E por muito que quem importe sejamos nós, também devemos ter em conta as pessoas que têm um olhar mais neutro e sem essa visão romantizada desse emblema. E a maior crítica foi exatamente ao lettering. O resto é sempre uma questão de hábito, porque temos que nos lembrar que o emblema de 2001 está presente em toda a era digital. Existem milhões de pessoas no mundo que só conhecem o Sporting por aquele emblema. E mesmo eu e pessoas da minha geração, nós crescemos com aquele emblema. E esse emblema, gostes mais ou gostes menos, faz parte da nossa vida como sportinguistas. Muitos da minha idade criaram uma falsa nostalgia associada ao emblema de 1945, mesmo não tendo vivido nada com esse emblema. E daqui a 20 ou 30 anos vão sentir uma verdadeira nostalgia nesse emblema de 2001. E até pode escrever isso. Lá por volta de 2050 ou 2060, algum presidente vai pensar em voltar com o 2001, porque o 2001 vai ser o do passado. E esse é que vai ser bonito em comparação com esse de 45. Outro detalhe desse emblema de 1945 é que ele foi muito copiado, não só por antigas filiais do Sporting, como o Farense, o Formentelos, que até fez uns quantos posts no Twitter a brincar com isso, mas até fora de Portugal, o Altos do Brasil também brincaram nas redes sociais. Eles também, o Altos do Brasil tem o mesmo escudo do Sporting de 45. E embora o Sporting seja o dono original, entre aspas, desse escudo, existem vários clubes que copiaram e agora nós temos um emblema que parece que fomos nós que copiámos outros clubes, e esse é um detalhe, mas é um detalhe negativo, a meu ver, dessa volta. Para fechar, dando a minha opinião, eu não adorei, mas também não detestei, porque, ok, voltámos ao antigo, mas pelo menos com um ar mais moderno. O resto é história que vai ser escrita com esse novo emblema. Porque fala-se muito agora do minimalismo no futebol, também tocaste um bocadinho nisso, mas o minimalismo não foi inventado agora, é cíclico. Se tu fores ver emblemas antigos do século passado, o minimalismo já esteve na moda. E o emblema do Sporting, os emblemas do Sporting sempre foram minimalistas, tirando aquele dos anos 20, anos 30, os emblemas do Sporting sempre foram minimalistas, mas o minimalismo não surgiu agora. Quero também dar uma palavra sobre o anúncio. Tu falaste aí o anúncio do emblema e eu não concordo em nada contigo. Para mim o Sporting falhou completamente no anúncio, porque o anúncio acho que é muito insosso. Um vídeo lançado, acho que o vídeo foi lançado do nada. Um vídeo é uma porcaria de Aslop. Falaste aí que o vídeo é incrível. É Aslop, aquilo é um monte de imagens e mensagens vazias. Pois parece que na direção do clube ninguém reparou que no momento em que aparece um ecrã do estádio, era o Estádio da Luz. Aquele estádio que aparece, aquele monitor, aquele ecrã que aparece, não monitor, aquele ecrã que aparece verde, é o Estádio da Luz, apenas. Ridículo. Um anúncio desses acho que devia ser feito com outro impacto. Até podiam ter feito uma emissão em direto na Sporting TV ou alguma coisa assim. Acho que qualquer coisa era melhor. Um vídeo de IA em inglês, sem alma, para mim foi muito fraco. Portanto, aqui eu discordo completamente da tua opinião. Foi um vídeo de Aslop, não tem alma nenhuma. O anúncio foi péssimo.
Eu não acho que aquilo seja a iSlop. A parte Para mim não é subjetivo, é. A parte do símbolo, sim, acredito que seja, mas depois a parte que tens imagens de Lisboa, tens as pessoas São imagens de Lisboa usar o geradas merch. em IA. Os adeptos são de IA. Não sei se Aquela não parte sei se que será. tu vês é IA. Aquilo é IA. Aquela parte em que tu vês os adeptos com uma bandeira é IA. Portanto, por isso é que aparece o Estádio da Luz pintado de verde. Eles geraram aquele vídeo por IA e a IA foi buscar a base do Estádio da Luz e ninguém se apercebeu. Ninguém na direção do Sporting olhou e tipo, espera lá, isso é o Estádio da Luz. Não, está tudo bem, malta, bora anunciar um novo emblema, uma coisa importante, com o Estádio da Luz. Está tudo bem. Pá, é um bocado ridículo, eu acho, não é? Mas pronto. Mas será mesmo o Estádio da Luz? É o Estádio da Luz, é completamente, e foi confirmado, entretanto, é completamente o Estádio da Luz, e podes meter uma imagem à beira da outra e vês que é o Estádio da Luz, só que verde, é completamente, tipo, aqui nem há, podíamos estar aqui, é parecido, não sei, não, é mesmo o Estádio da Luz, infelizmente é mesmo. Por acaso não vi, lá está aquilo também, como é um clipe, nem um segundo é. Sim, não, é uma na coisa altura rápida, mas pá, não me chamou a atenção, mas ok, vou dar de barato que sim. Se sim, é grave, obviamente não devia acontecer. Além do mais, o estádio do Sporting não é propriamente um local público, portanto acho que se poderia ter feito uma filmagem real, não da AI, nos ecrãs do estádio, não é? O estádio estava fechado, não iria ser divulgado nada antes do tempo. Não tem ecrãs, aproveitámos o Estádio da Luz que tem ecrãs. Pois, mas tem, né? Portanto, poder-se ter usado e dever-se ter usado, não é? Se for o caso, lá está, eu não vi essa comparação, muito honestamente não vi. Acontecer é de facto grave, não. Sim, acho que torna o anúncio, a meu ver, torna o anúncio a parte mais fraca desse novo emblema, mas pronto, mas de resto acho que é isso. Acho que, a resumir, na minha opinião, acho que lá está, não sei, esperava aqui uma coisa um bocadinho diferente, mas dentro de tudo, dentro das possibilidades, pelo menos o emblema, não vou dizer que o emblema é fake. Sim, não é? Só pelo facto do emblema não ser redondo, já sendo o primeiro emblema do Sporting era redondo, não é? Se agora falarmos aqui também, sim, mas agora alguém mais velho pode falar em saudosismo de 1910, não é? Sim, mas lá está, esse minimalismo que tu estavas a falar, esse minimalismo de 1910, 1920, isso não era uma moda, era uma limitação dos tempos. Sim, mas já existiu. Se tu fores ver o Milan, sim, claro, o Milan chegou a usar só uma espécie de diabinho, não é? Antigamente, eu não me lembro exatamente que ano, mas na altura era porque tu não conseguias. Na altura tu não conseguias produzir nada muito mais complexo do que isso. Sim. Hoje em dia tu podes produzir o que quiseres. E hoje sim o minimalismo é uma moda. Não é? Sim, na altura não diria que fosse uma moda, era uma obrigação, era uma limitação. Eu percebo o que estás a dizer, mas já acho que foi uma moda, sim. Eu acredito que foi uma moda, mas agora talvez mais. Há essa transição. Se tu olhares para emblemas, por exemplo, pegando aqui no mundo da NBA, por exemplo, as equipas da NBA mudam de emblemas, não vou dizer todos os anos, mas de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos há um rebranding. E se tu fores ver uma evolução e veres como é que os símbolos eram há 20 anos e como é que são hoje, há 20 anos não havia um símbolo redondo e hoje todos são redondos. Sim. Mas é diferente, também é uma cultura diferente, não é? De apego totalmente. Eu gosto de fazer mais isso no futebol e tu vês também a história dos emblemas de futebol e tu vês isso, que os emblemas de futebol houve uma época parecida com o de agora, de só usar, por exemplo, só o canhão do Arsenal, por exemplo, ou só aquela Fênix. Houve uma época que estava assim e houve uma época que os emblemas estavam todos ornamentados e cheios de detalhes. Portanto, sim. E para fecharmos aqui esse tema, eu deixar aqui uma despedida ao emblema 2001, porque sei que há muita gente que não gosta do emblema 2001. Pronto, como eu disse, o emblema 2001 faz parte da minha vida. Eu acho que o emblema 2001 foi muito bem conseguido. E foi muito bem conseguido porque não tem a ver se eu acho bonito ou feio, mas quando tu olhas para design, tu tens que perceber do género. Se isso fosse feito hoje, enquadrava-se, ou seja, dava para dizer que foi feito hoje. E o emblema 2001 dava sem dúvida, sim. E só por aí dá para dizer que foi muito bem conseguido, ou seja, envelheceu bem. Exato. Passaram
o emblema 2001 foi feito numa época muito complicada, porque era uma época que estava a surgir a internet, não é? Ou seja, havia muito aquela coisa do 3D, dos sombreados, era o que estava mais na moda, e aquele emblema envelheceu super bem, foi muito bem conseguido. É um emblema que reúne ali os elementos do Sporting, o escudo, ao mesmo tempo com um escudo mais pequenino dentro e com o leão em destaque, as listradas, Sporting em Portugal. E, portanto, olhando para aquele emblema, eu diria que ele envelheceu muito bem, e é isso, aquilo também que eu disse. Eu acho que daqui a muitos anos, 30, 40, 50 anos, vai haver alguém que vai querer voltar àquele emblema, porque é sempre assim, quase certo. E pronto, é um emblema que para mim vai ter sempre um espaço especial no meu coração, porque no fundo fez parte da minha vida como sportinguista, não é? O de 45 não fez, vai fazer agora, ou pelo menos essa versão nova. E agora vamos aqui até ao mercado. Começámos aqui por Morten Hjulmand, provavelmente a saída mais previsível. O capitão do Sporting vai seguir para o Atlético de Madrid por 40 milhões de euros mais 5 milhões em objetivos. Hjulmand chegou ao Sporting em 2023, na época seguinte, em 2024-25, com a saída do Coates, assumiu a braceira de capitão. Foram 3 épocas a grande nível, realizou 141 jogos com 10 golos e 12 assistências, um bicampeonato e uma taça de Portugal. Foi uma saída que nós já falámos aqui muitas vezes nos últimos episódios. Era mais do que anunciada a saída do Hjulmand, muito à imagem daquilo que foi a saída do Gyökeres o ano passado. Felizmente este processo foi bastante mais limpo e rápido que o processo do Gyökeres no ano passado, e também aqui um ponto positivo para Frederico Varandas por ter conseguido levar a sua avante de forma rápida, ou seja, do que se fala, o Atlético de Madrid pagou ou vai pagar aquilo que o Frederico Varandas exigiu como mínimo obrigatório para a venda do Hjulmand. Portanto, é sempre de realçar que o Sporting consiga ter esta postura de bater o pé e fazer valer a sua vontade e a sua intenção frente a clubes que têm outra dimensão financeira, obviamente, em relação ao Sporting. Portanto, isso é sempre de realçar. Desportivamente falando, embora, lá está, fosse uma saída mais do que anunciada, acho que é uma perda muito grande para o plantel. Eu, muito honestamente, eu não sei das compras que o Sporting já fez para esta época, e certamente ainda fará mais. Eu não sei quanto do dinheiro que nós estávamos à espera de receber pelo Hjulmand já está investido em algumas das entradas que já tivemos no plantel. Digo isto porque eu acho que será preciso um reforço do plantel para trazer alguém de um nível semelhante ao Hjulmand. Nós, por exemplo, quando o Hjulmand entrou, havia alguma desconfiança em relação ao jogador, porque viria para o lugar do Ugarte, que tinha sido se calhar a única coisa positiva da época anterior à entrada do Hjulmand, e tinha sido um jogador que tinha feito uma época muito, muito interessante, e havia algumas dúvidas se o Hjulmand seria capaz de colmatar essa saída, e o que é facto é que o Hjulmand revelou que não só era capaz de colmatar essa saída, como ainda fazer aumentar ainda mais o nível em relação ao Ugarte, embora sejam jogadores diferentes. Eu acho que agora existe esse problema ainda mais acentuado, porque não é só perder um jogador, não é só perder a qualidade do jogador dentro de campo, é perder o capitão, e volto a dizer, eu não via no Hjulmand características para ser capitão do Sporting tão cedo, principalmente por ser um jogador estrangeiro, que não estava no Sporting, tinha feito uma época no Sporting antes de ser capitão. Portanto eu não via no Hjulmand essas características, mas ele felizmente provou-me errado. Portanto foi de facto o capitão, e foi um grande capitão do Sporting durante estas épocas, e portanto, volto a dizer, é preciso colmatar a ausência do Hjulmand dentro de campo, e é preciso colmatar a ausência do capitão deste plantel. Portanto, eu, muito sinceramente, ainda não tendo visto Silas Anderson, não tendo visto Altemira, tenho muitas dúvidas que eles consigam, ao dia de hoje, dentro de campo, compensar o que Hjulmand dava. E se calhar, tocando aqui num ponto que tem vindo a ser falado nas últimas semanas,
Eu não sei se ainda existe essa possibilidade, nem sei se ainda existe esse espaço em termos de investimento, mas se, mesmo sem a saída de Yulman, ou sem a saída de Yulman, se calhar não fazia sentido, com a saída de Yulman, acho que se tornava, não vou dizer obrigatório, mas muito, muito interessante e muito, muito importante ter a contratação de João Palhinha. Lá está, não sei se é possível, não sei se há esse interesse de ambas as partes. Eu não sei se vou cortar isso, mas está a falar de Palhinha agora, não sei se não vou cortar. Mas seria, eu veria com excelentes olhos essa contratação. Volto a dizer, não sei se ainda é um jogador que está disponível, não sei se existe o interesse de Palhinha, não sei se existe o interesse do Sporting em Palhinha, mas acho que era dos poucos jogadores, daqueles jogadores que eu acho que estão ao alcance do Sporting. Não tem nada, em termos de jogador não tem, é verdade, mas é dos poucos jogadores que estão, acho eu, ao alcance do Sporting em termos financeiros. É dos poucos que eu acho que entre aspas me calaria esta preocupação que eu tenho pela saída do Yulman. Lá está, concordo a 100% contigo. Em campo são jogadores completamente diferentes, mas acho que o Palhinha é um jogador que faz moça em Portugal, e eu acho que traria essa voz de balneário que perdemos com a saída do Yulman. Agora, se vai acontecer, se é possível, se há esse interesse, sim, não sei, vamos certamente ver nas próximas semanas. É uma saída previsível, de facto. Os valores são bons, falámos de um médio de 27 anos, também veio por um valor elevado, cerca de 19 milhões, mas é isso, deu muito rendimento esportivo e agora dá retorno financeiro. Foi dos melhores médios que vi em Portugal e no pouco tempo que cá esteve, aprendeu a falar português num grande compromisso com o clube, talvez dos melhores capitães estrangeiros que tivemos, e tendo em conta que veio a seguir ao Coates, que também foi um grande capitão, excelente sucessor, né? E perdemos aquele que tem sido um pilar naquele setor e ainda, como falaste, um grande líder da equipa, mas eu não vou por aí. Eu acredito, tal como já aconteceu no passado, essa ausência será colmatada com qualidade, não vou criar grandes dramas. Ou se tu dizes que o Palhinha calaria essas dúvidas, né? Mas calaria se calhar mais pelo nome Palhinha do que pelas características, porque o Palhinha, a meu ver, não faz qualquer sentido olhando para as características, pelo menos comparando do Yulman aquilo que não, em termos de características não. É só mais pelo nome e tu ficarias mais confortável, porque de resto eu não vou criar grandes dramas, porque quando o Yulman veio ninguém dava nada pelo Yulman, quase, pelo menos não nesse nível. Ok, não colocavas o Yulman nesse nível. O Yulman transformou-se num jogador fantástico no Sporting, como outro irá transformar, e como aconteceu, já substituímos vários grandes jogadores, não vou por aí, portanto não estou muito preocupado em relação ao futuro capitão do Sporting. Percebo que existam muitas dúvidas, mas também, lá está, é exatamente a mesma coisa, já passámos por isso, sempre que sai um grande líder alguém preenche esse vazio. No plantel atual eu também não vejo ninguém com aquela garra. O Inácio é o segundo capitão, né? Na teoria será ele. Talvez nos surpreenda a todos, como por exemplo o Coates me surpreendeu quando o Bruno Santos saiu. Tu falaste que não vias no Yulman um capitão. Eu por acaso no Yulman via, até porque o Yulman já tinha mostrado no Lecce que era um líder. Mas por exemplo o Coates, eu nunca vi no Coates o espírito de liderança e ser aquele capitão. E deu esse salto. Deu esse salto. E talvez seja o Inácio o próximo grande capitão do Sporting. Não sei. Não estou também muito preocupado nesse aspecto, pelo menos para já. Deixa ver como é que as coisas se desenrolam. Mas é isso. Perdemos um grande jogador como já perdemos outros. E portanto não será com certeza o fim do Sporting, não é? Não, isso de todo. E só para esclarecer o ponto Palhinha, sim, em termos de dentro de campo. São jogadores completamente diferentes. Acho que não iria, obviamente Palhinha não substituiria Yulman dentro de campo. A equipa jogaria de outra forma, como é óbvio, mas acho que traria essa voz de balneário. Era mais nesse sentido. De resto, e para fechar aqui do meu lado este tema, não só agradecer, como é óbvio, tudo aquilo que o Yulman foi e fez dentro do Sporting e que conquistou com o Sporting, sem dúvida alguma desejar a maior sorte e o maior sucesso ao Yulman. Não vou mentir que tenho alguma pena que a saída tenha sido para o Atlético de Madrid, não só porque acho que ele encaixa bem, por acaso, acho que ele encaixa bem lá, mas vamos ver. Não sei, mas não só porque acho que o Yulman mereceria até se calhar um passo à frente do Atlético de Madrid,
muito sinceramente. Queres dizer não aí acredito qual? que o Yulman esteja... É que eu posso te lembrar, Não, o não Yulman tenho... tem um emblema do Arsenal tatuado, portanto não sei se cai bem noutro clube Por que não o exemplo, Arsenal. eu não acho que o Yulman vai lutar por títulos na próxima época, se calhar Pois não. pela Mas Taça do Rei, era difícil ele mas... chegar ao Liverpool a menos que tatuasse algo por cima, né? Mas acho que ele condicionou ali um bocadinho o seu mercado quando fez aquela tatuagem. digo outra coisa, se fosse para o Liverpool, será que iria lutar por títulos para o próximo ano? Pois, Também não sei, não é? Também é verdade. Não, mas acho que o Yulman tinha tem muita qualidade e acho que se calhar poderia ter dado aqui se calhar um salto maior em vez do Atlético de Madrid, tendo 27 anos, se calhar já compromete aqui a possibilidade de daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos dar esse tal salto. Não sei se vai ter tempo para tal. Espero que sim. Portanto, a única mágoa, entre aspas, além da mágoa óbvia de vê-lo sair do Sporting, mas percebo obviamente o desejo e a ambição, deixa-me essa mágoa de ser para um clube como o Atlético de Madrid, que em termos de jogo jogado não é das equipas mais interessantes do mundo e que não lhe vai permitir lutar por títulos como lutaria, sem dúvida, em Portugal. Mas eu discordo um pouco, porque acho que o Atlético de Madrid cai-lhe bem e depois também é uma lufada de ar fresco ver os jogadores a ir para outros campeonatos que não sejam Premier League e, portanto, eu gostei. Acho que lhe vai correr bem. Acho que lhe vai correr bem ali o Atlético de Madrid. Eu não digo que não lhe corra bem. Acho é que não vai estar próximo de ganhar. Sim, mas os títulos não são tudo. Títulos. Os títulos não são tudo. Esse discurso não são tudo, mas obviamente que o ordenado é bom, mas se estivesse a lutar por títulos, certamente não estaria a ganhar menos. Sim, mas esse discurso não faz sentido, muito menos vindo de um sportinguista, não é? Quer dizer, tipo, se fosse assim, nenhum jogador queria vir para o Sporting nos últimos 20 anos. Tipo, os títulos não podem ser tudo. Tudo bem, mas acho que estarias mais perto de conquistar um título em Portugal do que estarias no Atlético de Madrid em Espanha, não é? Isso, não sei. Digo eu. Não sei, mas pronto. Enfim, avançando. Seguindo aqui no mercado, Sergi Altimira, espanhol de 24 anos, que faz 25 agora em agosto, formado no Barcelona, rumou ao Real Betis em 2023, chegou a ser titular mais vezes na época 24-25, essa época ainda que muito utilizado, realizou 40 jogos, tem sido mais um suplente, fechou a época com 2 golos e 3 assistências. Altimira chega por um valor a rondar os 18 milhões de euros, mais 2 em objetivos. Altimira é um jogador que apresenta bastante qualidade de passe, jogo associativo, inteligência a criar jogadas e a sair de pressão. Defensivamente não tem a abrangência do Yulman, mas é forte fisicamente, tem qualidade e potencial para encaixar nesse Sporting, vem claramente nessa lógica de se assumir já como titular, principalmente pela saída do Yulman. Até agora o que lhe tem faltado é consistência, ele não teve no Betis, esperemos que consiga encontrar no Sporting. Eu acho que o Sporting acabou por fazer uma troca muito comum em equipas vendedoras, como são as equipas em Portugal, que é vender o titular por um valor elevado e contratar 2 substitutos na esperança que os 2 juntos entreguem um valor semelhante. E aqui o Sergi Altimira e o Silas Anderson parecem-me ser 2 jogadores que vão tentar colmatar esta saída do Yulman a meias, por assim dizer, embora não possamos jogar com 12. Acho que foram contratados um pouco com esse intuito. O Altimira, se estivéssemos a falar da contratação dele o ano passado, se calhar estávamos aqui em êxtase, por ter sido um jogador que fez uma La Liga em 24-25 muito acima do esperado e foi uma das figuras do Betis. Este ano, como estavas a dizer, não teve um ano tão preponderante, acho que até houve algum tipo de regressão em termos ao ano anterior. Sim, ele maioritariamente foi um suplente. Este ano, estou a dizer no ano anterior a esse, por isso é que eu estou a dizer, se o tivéssemos contratado o ano passado, se calhar estávamos aqui a dizer, contratámos um craque. Sim, mas ele incrível. Nunca foi um titularíssimo do Betis. Na sua passagem, um titularíssimo nunca foi. Mas foi mais, mas sim, a época foi mais na passada outra. Foi mais importante, pelo menos. Pois é, era isso que eu estava a dizer. Agora, é um jogador, obviamente, é um jogador com qualidade, tendo a escola de La Masia, acho que isso basta para apresentar o jogador que é. Será não digo que será um titular absoluto em termos de qualidade, acho que foi contratado com esse intuito,
Mas eu também, e era um ponto que eu queria tocar, estava a pensar tocar mais à frente, quando começássemos a ver os primeiros jogos amigáveis, mas acho que faz sentido trazer isso aqui também agora. Eu estou quase certo que o Sporting, a forma de jogar do Sporting esta época vai ser muito diferente da época passada, e portanto também existe aqui alguma incógnita, pelo menos para mim, alguma indefinição e alguma dificuldade em estar aqui a dizer este será titular, este não será, e este jogará mais neste lugar ou mais naquele, porque eu acho que vamos ver bastantes diferenças de um ano para o outro. Dirias bastantes diferenças? Eu acho que vai haver diferenças, até mudança de vários, alteração de vários jogadores altera logo dinâmicas. Exato. Mas não sei se vai ser assim tantas diferenças, será? Eu acho que é isso, ou seja, eu acho que nós já tivemos aqui a saída do Yulman, fala-se, temos a saída do Kenda, embora a época do Kenda não tenha sido com muita qualidade, né? Teve uma lesão algo grave que o afastou para ir a partir de. Sim, o Kenda não contou, mas tens a saída do Yulman e do Morita, para já. Do Morita, fala-se Spot, fala-se Trincão. Sim, portanto, se confirmar tudo isto, as dinâmicas são completamente diferentes e dinâmicas completamente diferentes, quase que obrigatoriamente te obrigam, passa a redundância, que tu jogues de forma diferente. Não vou dizer que tu vais deixar de ter aquele 4-2-3-1 para passares a ter um 4-3-3, ou que vais voltar a 3 centrais, não digo nada disso. Se calhar a disposição tática vai ser ela por ela, mas acho que a forma de jogar vai ser muito diferente, e se a forma de jogar é muito diferente, eu não sei como é que vai funcionar o meio campo no próximo ano. Não sei se vamos ter aquele duplo pivô, chamemos-lhe assim, Morita e Ullmann, mas agora com outros nomes, se vais ter dinâmicas completamente diferentes no meio do terreno. Portanto, para mim ainda é um bocado complicado estar aqui a fazer o lançamento de Altemira, Doumbia, Silas Anderson. Não sei se vão todos jogar ao mesmo tempo, não sei se o A é suplente do B, percebes? Sim. Precisava de ver primeiro os primeiros jogos para perceber. E o Altemira seriam os titulares naquela posição, tirando Morita e sim, Yulman, se jogasses como jogaste o ano passado, sem dúvida, Altemira e Doumbia, certo. De facto é isso, há muitas dúvidas também, ainda falta ver quem é que se vai sair mais alguém. E aí muda, quem vai entrar? Sim, e aí muda muita coisa. Agora não sei se vamos ver assim, se Rui Borges vai alterar assim tanto as dinâmicas da equipa. Não sei, sinceramente, mas já vamos ter que esperar agora por esses primeiros jogos. Isso, vamos ter que esperar. Seguindo aqui, outra contratação, Jesse Derry, extremo inglês de 19 anos, que chega por empréstimo proveniente do Chelsea. Jesse Derry fez toda a sua formação no Crystal Palace, chegou a época passada ao Chelsea, onde realizou 33 jogos entre sub-19 e sub-21 e ainda 3 jogos pela equipa principal, sendo que foi titular apenas numa ocasião, na 35ª jornada, na derrota frente ao Nottingham Forest, mas saiu no final da primeira parte, depois de um choque violento na cabeça. Chega então por empréstimo de 1 ano, sem opção de compra. O Derry é um extremo que pode jogar dos dois lados, mas preferencialmente joga na esquerda, gosta de ir para cima, é um jogador explosivo, com drible, procura zonas interiores para finalizar ou tentar servir os colegas. Mas falámos de um jovem jogador que está agora a entrar na sua carreira a sénior, ainda não mostrou quase nada ou nada num patamar que não fosse escalões de formação, tem potencial e faz parte dessa carrada de jovens que o Chelsea compra para tentar potencializar. Vamos ver qual será o seu foco e compromisso nessa época. Tem qualidade para ajudar o Sporting, e o Sporting diria que também tem qualidade para o ajudar a dar esse primeiro salto. O que é que tens a dizer do Jesse Derry? Bem, sendo curto e grosso, não gosto desta contratação. Eu não gosto de ver o Sporting como sendo o clube onde os tubarões europeus colocam as suas promessas para se desenvolverem e para depois mais tarde renderem nesses clubes. Não é esse o Sporting que eu quero ter, e achava que já tinha visto este Sporting morto e enterrado, e espero que não seja uma nova trend, por assim dizer, que vamos estar a trazer do passado. Não gosto deste tipo de negócios, volto a dizer. Se fosse um negócio com uma opção de compra, ainda que elevada, veria com outros olhos, sendo um jogador que, olhando para o negócio, parece ser só o Chelsea a dizer: epá, nós temos aqui um puto que tem potencial,
mas que ainda não tem capacidade de acrescentar na Premier League. Bora colocá-los ali naqueles amigos de Portugal, que é uma equipa assim mais secundáriazinha, para ver se ele explode. Se não explodir, tudo bem. Se explodir, para o ano está cá e joga. Não é este o tipo de jogador ou o tipo de negócio que eu gosto de ver ser feito no meu clube. E aqui, antes que se entre por comparações, isto não tem nada a ver com um negócio, por exemplo, como o Sarabia, que é um jogador já feito, que obviamente não cabia no plantel do PSG, e que na altura que vendemos o Nuno Mendes ao PSG foi posto como em cima da mesa para baixar o preço do Nuno Mendes, e era um jogador que, ok, faz sentido ter este tipo de jogador no plantel do Sporting. Um jogador para desenvolver. Nós temos academia, nós temos equipa de sub-19, temos equipa B, temos lá muitos jogadores para desenvolver, e se é para desenvolver, desenvolvemos os nossos para depois também lucrar com eles. Não vamos desenvolver jogadores alheios. Portanto, vejo com zero bons olhos este negócio. Espero daqui a 3, 4 meses a engolir estas palavras e estar aqui fascinado com o Jesse Derry, mas estou muito desagradado com este negócio, digo desde já. Eu concordo. Eu acho que o Derry, assim, também à partida não teremos nada a perder em ter o Derry no banco. Tu falas aí assim que pode tapar um lugar de um jogador da formação, isso é verdade, mas... Não, nem estava a tocar por aí, Ok, mas ainda assim, ainda que eu fosse por aí, é verdade, mas o Derry tem potencial e eu acredito que ele pode ajudar o Sporting, mesmo não sendo titular, mesmo não sendo um titularíssimo no Sporting, essa época acho que pode trazer coisas diferentes que nós não temos nesse momento na equipa do Sporting, mesmo olhando para alguns jogadores da nossa formação. Mas, assim, percebo esse lado, estamos a potencializar um jogador da outra equipa que nem sequer tinha opção de compra, isso aí eu concordo a 100%. Mas lá está, vamos ver o que é que o Derry pode acrescentar. Obviamente, à partida não virá para ser titular. Vamos tentar aproveitar esse empréstimo. Eu acredito nisso, de um jogador que traz coisas diferentes. É um jogador de drible, um jogador explosivo, e que a vida do banco até pode acrescentar, mas vamos ver. Também é isso, é sempre complicado esses empréstimos. Jogadores que também eles chegam aos clubes, sabem que não vão ficar lá, às vezes acaba por desmotivar um bocado o jogador, acabamos por ver desempenhos um bocadinho medíocres. Mas aqui no caso do Derry, como estamos a falar de um jogador que vai ter a sua primeira aventura num clube a sénior, até pode ser que ele tenha um foco completamente diferente, e é isso que a minha expectativa está aí, em vermos esse jogador, esse internacional inglês pelas camadas jovens, que possa aqui ser importante ao longo dessa época, que vai ser também bastante longa, não é? Esperemos que seja longa, sim. Mas lá está, eu não estava tanto a falar de vem tapar o lugar de alguém da academia, porque não é por aí, porque eu não sei se existia alguém da academia à porta da equipa principal e que agora não entra por causa do Derry. Nem sei, acredito que não, mas nem sei se existe alguém na academia perto da qualidade e potencial que o Derry tem hoje. Não sei. Aqui a questão é o Derry hoje vale, não sei, 30 milhões, 40 milhões, não faço ideia. Sim. Se tiver uma excelente época no Sporting, valerá 60, valerá 70, não será, digo eu acho que o Jesse Derry pode chegar ao Campeonato Português e ser o melhor marcador e o melhor assistente e o melhor jogador do campeonato. Não é por isso que vai ser titular do Chelsea no início de 27-28, diria eu. E se calhar vai ser um jogador que o Chelsea estará a apostar no seu desenvolvimento em Portugal, no Sporting. Para vender também. Muito provável. Para vender, exatamente. Para ser mais um do carrossel de 728 jogadores que entraram e saíram do Chelsea nos últimos 15 dias. Portanto, eu não vejo com bons olhos esse negócio por causa disso. Nós estamos aqui isso eu concordo. A vender, entre aspas, ou a ocupar um lugar no nosso plantel, não sei se no nosso plantel titular, para desenvolver um ativo de outro clube, para esse clube lucrar com ele. Por isso é que eu estava a dizer, havendo este... Imagina, eu nunca vi o Jesse Derry jogar na vida, não é?
E isso é culpa minha. Nunca ouvi jogar, não sei que Eu vi se é um jogador acima da média, se não é. Eu vi foi escalões de formação e por isso é que é muito Pronto, difícil, exato. é muito difícil de repente dizer se ele vai ajudar o Sporting ou não é? E o Jesse Derry, pá, o Rui Borges, para o Jesse Derry entrar no Sporting, eu quero acreditar que foi com o aval da equipa técnica. Portanto, quero acreditar que Rui Borges foi-se informar sobre o jogador, gostou do que viu e, ok, este jogador pode fazer parte do plantel. Eu acho que o Sporting, e nós no início do século, nós tivemos negócios que não lembraram, e não é preciso ir ao início do século, se calhar ao início da década, tivemos negócios que não lembram ao Menino Jesus, mas era numa época em que o Sporting não tinha dinheiro para mandar catar um cego, não é? E quando tu não tens dinheiro, tens que comer o que há no prato. Eu acho que o Sporting, no momento em que anda a comprar jogadores por 15, 18, 20 milhões ou mais e a vender jogadores por 30, 35, 40 milhões, já não está, felizmente, numa situação que para completar o seu plantel tem que recorrer a emprestados de outros clubes. Portanto, eu acho que, havendo qualidade do jogador, e eu vou assumir que sim, porque senão a equipa técnica não tinha dado o aval para a sua contratação, a abordagem ao Chelsea devia ser: este jogador está disponível para venda, para o Sporting comprar, e o Chelsea diz, ou pede um valor absurdo pelo jogador, e o Sporting não dá, ou diz que está disponível para empréstimo. E nós dizemos, ok, empréstimo, mas com a opção de compra de 30 milhões. Sim. Obviamente, para o Sporting depois pagar 30 milhões por um jogador é preciso muita coisa, mas ok, tem uma opção de compra. E se o jogador chega a Portugal e domina o campeonato, se calhar 30 milhões faz sentido, não é? Se o Chelsea diz, não, nós queremos que ele evolua e que depois volte para cá para jogar, eu acho que o Sporting já está, felizmente, numa posição em que tem que dizer, ok, obrigado, mas então não. Amigos como dantes, sem dúvida, Ângelo, mas nós não somos. Eu concordo. Percebes? Eu concordo, mas lá está, no final é muito nesse âmbito. Se o Derry tiver marcado 15 golos e ajudou o Sporting a ganhar algum título, acho que nada disso importa, diria eu. Portanto, no final acho que é muito isso. Tipo, se o Derry conseguir ajudar o Sporting... Só que eu estou a dizer, eu espero daqui a 3 meses não ter sido completamente convencido. E é isso que eu estou a torcer, é que ele possa ajudar o Sporting, de certa forma que o Sporting também, como eu disse há bocado, também o ajuda ele na sua carreira, porque no final, se não conseguirmos, não vamos tirar rendimento financeiro dele, mas se tirarmos desportivo, mesmo num ano só, está ótimo. E até porque tu não estás a pensar numa coisa, que é o Derry pode nos dar vitórias na Champions, e essas vitórias na Champions, de repente, já são uns bons milhões. E já era o retorno financeiro da venda do Derry, de certa forma, entre aspas, não é? Então, estás a dizer que o Derry é o novo Alisson. Basicamente, é isso que eu estou a dizer. Obrigado. Estamos a assistir à Alissonização do Jesse Derry. É isso mesmo que eu estou a dizer. O Derry vai ser o novo Alisson e portanto, toda essa conversa do o Derry não vamos tirar rendimento financeiro. Pelo menos o estilo está lá, não é? Pelo menos o estilo do Over está lá. E depois não vamos tirar rendimento, tiramos desportivo, podemos tirar desportivo e também podemos tirar financeiro se ele render em alguns jogos, se nos ajudar a ganhar jogos numa Champions e até eventualmente títulos. Agora, se não acontecer nada disso e ele for ali um flop, passar completamente ao lado, aí tudo que tu disseste 100%, não é? Chegamos ao final do ano e dizemos, o que é que foi isso? Mas pronto, também não perdemos nada em tentar, porque não gastamos dinheiro. À partida, eu acho que também não estamos a pagar, acho eu, o salário dele. Acho que também os encargos também estão aí com o Chelsea, eu acho, e portanto também não perdemos nada com isso. É só esse lado que podia, na teoria, estar a tirar um lugar a algum outro jovem, mas isso aí também é uma análise um bocado mais complicada, mas pronto, mas é isso. Ângelo, para fechar. Eu, por acaso, nesse cenário que estavas a dizer, eu até acho que a parte do empréstimo é melhor, porque, ou seja, vamos dizer que o Jesse Derry é um flop. Tu tens zero obrigação de o meter a jogar, porque não estás a querer inflacionar um ativo teu para vender, e aí seria um negócio sem risco. Aqui o que me preocupa e não preocupa é ele ser um elemento chave do plantel e que se desenvolva imenso e depois chega a maio, adeusinho.
Percebes? Mas se calhar aí preocupa-me vai mais isso, entroncar mas- naquilo que estava a dizer. É se ele ajudou, se ganhámos jogos, ganhámos jogos de Champions, se ganhámos um campeonato, Sim, certo? mas, já deu retorno, já deu retorno. mas ele pode se desenvolver imenso e mesmo assim tu não ganhas Claro, nada, percebes? mas Portanto, sim, isso é verdade. Pode-se envolver bastante e não conseguirmos nenhum retorno. Epá, lá está, é sempre uma análise muito complicada, mas vamos ver. Obrigado por estarem desse lado. Sigam o Leão de Sofá nas plataformas de áudio e nas redes sociais. Até ao próximo jogo. Há momentos que ficam para a história. Aquele golo. Aquela defesa impossível. Já temos muitos cromos, mas falta-nos o mais desejado. Aquele que não nos deixa perder a esperança. Este Mundial é para colar na memória. Todo o Mundial, só na Sport TV. O Mundial, onde é que se vê? Na Sport TV. Isto é Leão de Sofá. Aconteça o que acontecer, seja uma semana boa ou má, estamos sempre cá. Leão de Sofá.